Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a essa que é a primeira reunião da comissão processante instituída na tarde desta segunda-feira por 12 votos dos senhores vereadores e em decorrência da portaria LG 2 de 2025. Eu vou solicitar ao vereador relator que proceda à leitura da portaria que instituiu a comissão processante. Vereador Júlio César. Bom dia a todos. Portaria LG número 02 de 2025. Marcos Antônio de Souza, presidente da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua o Decreto-Lei número 201, 27 de fevereiro de 1967, inciso 2 do artigo 5º, tendo em vista requerimento formulado pela senhora Mariana Fraga Zuiker, foi aprovado em sessão ordinária iniciada no dia 10 de março de 2025 e cuja votação foi realizada no dia 13 de março de 2025 e, conforme sorteio realizado na referida sessão, resolve designar os vereadores Marcelo Roberto Afonso, PSD, Júlio César Aparecido de Souza, PP, e Estela Alexandre Almagro, PT, para comporem a comissão processante por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, ficando a presidência a cargo da vereadora Estela Alexandre Almagro e a relatoria a cargo do vereador Júlio César Aparecido de Souza. Designa ainda a servidora Giovana Franzolin Lopes para secretariar os trabalhos e, na sua ausência, o servidor Vinícius Martins dos Santos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Bauru, 13 de março de 2025. Obrigada, vereador Júlio. Presentes aqui o vereador Marcelo Afonso, que é membro, o vereador Júlio César e eu, esta vereadora, que presidirá os trabalhos desta comissão processante, que terá impreterivelmente o prazo de 90 dias para a sua conclusão, de acordo com o que preceitua o decreto 201 de 67. Nós precisamos aqui, deixar claro como se dará os trabalhos dessa comissão, e eu entrego aqui neste momento, nós solicitamos à nossa servidora, a Giovana, que providenciasse uma cópia da denúncia para cada um dos senhores vereadores membros, né? A cópia original permanece aqui com a presidência da comissão, e também subsidiando os trabalhos da assessoria da comissão processante, que será de acordo com a portaria 2, exercida pela nossa servidora Giovana Franzolin Lopes. Nós sabemos que o quão é delicado e sério o trabalho de uma comissão processante, e a imparcialidade, a transparência e a seriedade com que os vereadores precisam desenvolver esses trabalhos, que foram, independente das vontades individuais de cada um de nós, decidido democraticamente pelo plenário desta Casa de Leis. Portanto, é esta responsabilidade que nos foi atribuída na tarde deste dia 13 de março, pelo plenário da Câmara Municipal, durante o processo de apreciação e votação. O que diz o artigo 7º do Decreto 201 de 67? A Câmara Municipal poderá cassar o mandato do vereador que, 1, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 2, fixar residência fora do município. 3, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1º. O processo de cassação de mandato do vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste decreto-lei. E diz o decreto-lei no seu artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: de outro
se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita de infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum do julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, que é exatamente o que se deu na tarde de ontem, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator, que foi exatamente o que se deu logo após a constituição da comissão processante, com 12 votos do plenário desta Casa de Leis, portanto, a maioria dos presentes naquela sessão. E o sorteio resultou na composição destes 3 vereadores e a eleição pelos 3 membros da indicação da presidência e relatoria, também logo na sequência do sorteio. 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos em 5 dias. Então, na verdade, nós, já neste primeiro dia, tomamos a iniciativa, dialogando aqui com os vereadores da comissão, da importância de que nós já iniciássemos na manhã desta sexta-feira os trabalhos burocráticos desta comissão, e é exatamente o que nós estamos fazendo na manhã desta sexta-feira. Notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com um intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e a inquirição das testemunhas. 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 5. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 dias, e após, a comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. E, ao final, o denunciado ou seu procurador
terá o prazo máximo de 2 horas para produzir a sua defesa. 6. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. 7º, o processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentre em 90 dias, contados da data em que efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que seja sobre os mesmos fatos. Aqui nós preparamos, para que as pessoas tenham clareza, o vereador Júlio César já fez, em um mandato anterior, parte de uma comissão processante, não é o caso do vereador Marcelo, tampouco desta vereadora. De qualquer maneira, é sempre bom que nós possamos deixar claro, até porque nós iremos fazer sempre em caráter público todas as nossas reuniões, obviamente, pelo interesse, pela importância do que se estará debatendo aqui, mas é sempre importante que a gente possa esclarecer os passos que nós daremos aqui enquanto comissão. Então, essa é uma primeira reunião de trabalho em que nós temos aqui que deliberar sobre, no mínimo, a notificação imediata do acusado. Até esse momento, não há necessidade de que nós possamos notificá-lo com 24 horas para participação nos atos da comissão, porque até esse momento o vereador Eduardo Borgo ainda não é parte no processo até que seja notificado. Então, a partir do recebimento da notificação, aí sim, inicia-se uma outra fase dos procedimentos da comissão processante. Quais são as fases do processo em si, de uma comissão processante? Papel da comissão é o de julgamento dos fatos narrados na denúncia apresentada pela cidadã. Então, nós não vamos investigar nada. Nós vamos julgar, é um primeiro julgamento, e agiremos exatamente, a gente usa o termo julgamento, porque seremos exatamente isso, juízes da acusação que é trazida pela cidadã Mariana Zuiker. A produção das provas é eminentemente das partes que compõem este processo. O denunciante e o denunciado, não é? Não é da responsabilidade de nenhum dos 3 vereadores aqui da comissão processante essa produção de provas. Aqui vai prevalecer a separação das funções de acusar, defender e julgar. A nossa é a de julgar. Por consequência, caracteriza-se pela presença de partes distintas, o que é conhecido no meio jurídico como actum trium personarum. Então, 3 partes aqui dentro de um processo que pode resultar ou não na cassação de um mandato parlamentar. Contrapondo-se acusação e defesa em igualdade de condições, sobrepondo-se a ambas o nosso papel de julgadores de maneira equidistante e imparcial. O princípio da verdade real, aqui, é substituído pelo princípio da busca da verdade, onde a prova deve ser produzida com fiel observância ao contraditório e à ampla defesa. Aqui,
A gestão da prova recai principalmente sobre as partes. Como julgadores, só poderemos intervir quando e se provocados, e desde que haja necessidade objetiva e de maneira subsidiária. A separação das funções e a iniciativa probatória residual preserva a equidistância que, como julgadores, nós deveremos tomar quanto ao interesse das partes, sendo compatível com a garantia da imparcialidade e com o princípio do devido processo legal. Não resta dúvida de que o sistema acusatório é o adotado e que norteia a natureza das comissões processantes. Nós temos dois sistemas no nosso ordenamento, inquisitorial e o que nós adotaremos aqui, que é o acusatório, que é o que norteia o trabalho de uma comissão processante. É por isso que a gente faz questão de deixar claro que não haverá investigação por parte da comissão processante. Nós não somos uma comissão especial de inquérito, portanto, o nosso caráter é completamente diverso. Dito isso, é possível sintetizar que o papel desta comissão não é, de fato, o de investigação, tampouco de acusação, mas tão somente de julgamento. Pois, num primeiro momento, somos nós quem decidiremos sobre a procedência ou não da acusação apresentada. Com este papel, é imprescindível que nós possamos agir de forma imparcial, nos abstendo de produção de provas, salvo em situações excepcionalíssimas e para esclarecer algo que já tenha sido alegado pelas partes. É o caso de perícias, né, e de outras providências que nós podemos ter o condão aí de tomar a decisão para verificação de veracidade de documentos apresentados, de provas trazidas ao processo quando ainda da acusação, mas tão somente neste ponto. Ou seja, a produção probatória é de incumbência restrita às partes, descabendo a essa comissão substituir-se a elas no intuito de se buscar a comprovação de fatos que, apesar de articulados, não tenham sido demonstrados pelos interessados. Portanto, cabe à acusação e à defesa competência na busca da verdade. A primeira fase nós já passamos, como nós dissemos aqui, por 12 votos a 5, a admissibilidade da denúncia foi recebida ontem, essa foi a primeira fase do processo, portanto, quaisquer dúvidas quanto à legalidade, à constitucionalidade dos trabalhos desta comissão não são atribuídos a ela, mas sim à condução pela parte da mesa, na apresentação e julgamento da pertinência de admissibilidade. Feita o recebimento ontem, nós procederemos, então, agora à notificação do acusado, que é o vereador Eduardo Borgo, e vamos dar a ele cópia oficialmente da denúncia e de todos os documentos que instruem essa denúncia. Com essa notificação, é dada ao vereador Borgo a concessão de 10 dias de prazo para que ele apresente a sua defesa prévia por escrito e indique nela as provas que ele pretende produzir e as testemunhas que ele pretende arrolar neste processo. A intimação desse denunciado se dará em todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa do seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas. E sempre que isso se mostrar dificultado ou impossibilitado por qualquer razão, o próprio decreto já nos possibilita a utilização do diário oficial do município para que nós possamos cumprir todos os ritos desta comissão processante. A segunda fase do processo se dará com julgamento preliminar por nós, os 3 julgadores desta comissão. Pois fim do prazo de 10 dias corridos, portanto, sem quaisquer interrupções, para a apresentação da defesa, a comissão vai emitir, dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou pelo arquivamento da denúncia. Aí, no caso de apresentada a defesa prévia pelo vereador denunciado, nós, membros da comissão, teremos 5 dias para que nós possamos, com toda a isenção, ler e apreciar as provas e os documentos trazidos pelo vereador em sua defesa e decidirmos em até 5 dias pela pertinência do prosseguimento
do processo ou arquivamento do processo, o que significaria aí a sua extinção. Lembrando que, se a comissão opinar pelo arquivamento do processo, o próprio artigo 5º do Decreto 201 de 67 já traz a obrigatoriedade de retorno ao plenário para que o pleno da casa possa deliberar quanto à pertinência ou não da decisão tomada pelos primeiros julgadores. E aí volta para o plenário, e se o plenário entender que não é o caso de acolhimento da defesa prévia, os membros da comissão tornam-se a se obrigar com o prosseguimento do processo, e aí inicia-se a terceira fase, que é a instrução do processo. Então, decidindo pelo acolhimento da defesa prévia, ainda terá um segundo julgamento, que será o plenário da casa. Se o plenário arquivar, finda-se o processo, sem possibilidade de ser reapresentado, porque o mérito já terá sido julgado. Entendendo que não, volta para os membros para que a gente dê sequência. E se nós entendermos que tem que ter sequência de qualquer maneira, independente de acolhimento, nós já iniciaremos a terceira fase, que é a que eu vou explicar na sequência. Vereador Marcelo. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo ou possam nos assistir. A vereadora Estela, vereador Júlio. Bom dia para vocês. Uma dúvida aí, presidente. Após os 5 dias aí da resposta da comissão, isso é em comum acordo entre nós ou seria votado em documento e decidindo se for 3-2 ou 3-1 ou por unanimidade, vai para o plenário, é isso? É por maioria. Por maioria. Nós temos que receber a defesa prévia, analisarmos, cada um é um voto, não é? E tem a sua responsabilidade individual. Esse voto pode ser manifesto na reunião, justificado, e pode também ser por escrito, né? E aí, se formada uma maioria para acolher a defesa prévia, não encerra seu assunto, porque a mesa marca o julgamento para o plenário. E aí os 21 vereadores deliberarão sobre a pertinência da defesa prévia. Se acolher, extingue-se. Se não acolher, nós nos obrigamos ao prosseguimento, que aí é a terceira fase. Mas após a unanimidade da comissão, mesmo acolhendo, vai para plenário. É isso, para deixar bem claro, né? Aí, vai se o plenário reprovar, volta novamente para a comissão. Volta para a comissão, e nós nos obrigamos a dar seguimento para a terceira fase. Então, independente de ser por 2-1 ou por unanimidade, a discussão não se encerra na comissão, em caso de acolhimento da defesa prévia. Aí, vai-se para a terceira fase, em não havendo acolhimento da defesa prévia. Aqui começa o agendamento das oitivas, das diligências e demais atos para a instrução processual. Então, essas oitivas e essa produção aqui das provas também não é nós só faremos o agendamento. Aí nós teremos uma reunião de trabalho para elaborar esse calendário e caberá à acusação e à defesa apontar quem são as testemunhas, quais são as provas que pretendem produzir, tanto a acusação quanto a defesa. Lembrando que nós precisaríamos ter a preocupação de, tendo segmento e, portanto, a terceira fase, termos aqui a reserva do plenário para trabalharmos pelo menos 1-2 vezes por semana, o que vamos marcar somente após aí iniciar-se, eventualmente, esta terceira fase, porque são 90 dias rigorosos, né? E é um prazo que não tem nenhuma forma de ser interrompido, né? Ele é decadencial, portanto, não cumprido em 90 dias o final do processo, automaticamente está extinto o processo. O vereador Estela, nesses 90 dias, nós podemos adiantar, sendo que tem 2 semanas, o prazo é 90 dias, podemos fazer em 30 dias, no caso, ou isso não existe nem em 60 dias, ou tem que cumprir esses 90 dias? Não, podemos, se tiver terminada a instrução, sem prejuízo à defesa,
Normalmente é necessário mais do que 30, 60, porque para você garantir ampla defesa, e sabendo aí que nós teremos que notificar o acusado com 24 horas de antecedência de quaisquer atos, então já tem uma dificuldade natural na tramitação do processo, né? Claro que quando a gente já decidir por um calendário, a notificação se dará daquele bloco de informações que já estiver deliberada aqui pelo pleno da nossa comissão, certo? E é importante dizer também que já se encontra, né, o processo 83 no site da Câmara Municipal, não é? Claro, respeitando-se a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, omitido ali apenas os dados pessoais que envolvem denunciado e denunciante, mas todas as informações essenciais do processo de acusação apresentada pela cidadã Mariana Zwicker já se encontra disponibilizado no site da TV, com todos os documentos devidamente instruídos no processo. São 8 arquivos, incluindo a mídia digital apresentada para justificar aí a principal arguição da acusação. Pois bem, senhores, eu penso que nós devemos aqui agora já deliberar quanto à pertinência da imediata notificação, o que já pode se dar ainda hoje, pode se dar a qualquer momento, e lembrando-se aí da importância de que, na ausência do município, se atente à orientação já estabelecida aqui e prevista no próprio decreto de utilização do Diário Oficial como mecanismo de notificação. Eu vou ler aqui para os membros o ofício que nós sugerimos aqui para ser enviado para a nossa secretária da comissão processante. Bauru, 14 de março de 2025, senhor vereador, conforme deliberado nesta data por esta comissão processante, movida por denúncia catada pelo plenário, instituída pelo processo 83 de 25, para apuração de denúncia por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, obedecendo os preceitos legais, em especial as estabelecidas no decreto 201, de 27 de fevereiro de 1967, conforme determina o seu artigo 5º, inciso 3, fica a Vossa Excelência notificado da denúncia apresentada, para que no prazo de 10 dias, a partir do recebimento deste, a presente defesa prévia por escrito indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10. Fica ainda ciente o notificado, senhor Luiz Eduardo Penteado Borgo, que o presente documento acompanha cópia integral da denúncia oferecida nesta Casa de Leis e que é objeto da presente comissão processante. Na eventual dificuldade de notificação presencial ou na impossibilidade de o denunciado ser localizado no município, proceder-se-á à publicação da presente notificação no Diário Oficial do município. Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de distinta consideração e apreço. Comissão processante. Vereadores, de acordo, vereador Marcelo, por favor, no microfone. Sim, senhora. Vereador Júlio, por favor, no microfone. De acordo, presidente. Bom, desta forma, penso que nós devamos apenas aqui já deliberar sobre a nossa próxima reunião, de forma que a gente possa fazer uma reserva prévia, dada aí a agenda da semana. Muito embora, creio que, independente de notificação, a mesa diretora já sabe que a comissão processante tem prioridade em detrimento de qualquer reunião ou audiência pública que esteja previamente aí já designada. É difícil prever o prazo, né, dos 10 dias em decorrência da... e ele pode apresentar, inclusive, antes. Eu opino que a gente deva marcá-la, já que nós temos prioridade,
somente após o recebimento da defesa prévia, porque aí nós teremos 5 dias para apreciação, mas já fica determinado, Giovana, que recebida a denúncia, já fica previamente autorizado por essa presidência, que seja imediatamente disponibilizada aos 2 membros da comissão a cópia da defesa prévia, de forma que os 5 dias não haja nenhum prejuízo para a apreciação de todo o material que deva ser ofertado, se assim desejar, pelo vereador Eduardo Borgo, de forma que nós não façamos, então, aqui agora um agendamento prévio, mas aguardemos a notificação e o retorno da defesa. Mais alguma observação, vereadores? Estou satisfeito, vereador. Vereador Júlio? Satisfeito, presidente. Dado o caráter público da comissão e o interesse público no acompanhamento, já que se trata de um mandato parlamentar e a sua possível cassação, eu peço que a assessoria de imprensa da Casa cuide de providenciar resumo do estabelecido aqui durante esta reunião e torne públicas deliberações aqui estabelecidas. Nada mais havendo a tratar, esta comissão processante encerra as suas atividades às 10h49.